Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui e hoje muito feliz porque eu tenho comigo aqui o pastor Luciano Subirá. Bem-vindo de volta ao canal. Muito bom estar aqui e poder conversar com você e abençoar a vida desse povo querido que te assiste. Aquele dia, a primeira vez que a gente gravou o vídeo juntos foi até num evento do meu pai, né? A gente foi num canto lá, a gente gravou e o vídeo de falar em línguas está com 1 milhão de visualizações. Rapaz, eu ouço muita gente falando do de línguas e dos dons, né? Sim. Apesar que gostei muito de um, recomendo, não sei se dá para botar o link, Tá. que nós fizemos no Jesus Coffee mesmo, falando sobre pregação. Foi muito bom. Como fazer um esboço. Foi incrível. E eu queria falar hoje sobre heresia, né? A gente colocou até o título Fábrica de Heresia. E tá difícil de acompanhar, né? Você acompanhar essas novas tendências. Vai ficando difícil. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, existe uma base, né? Algo que gera heresias, né? Que a gente poderia identificar e que poderia nos dar um caminho para não cair em falsas doutrinas? Eu acredito que existe um ponto comum para todas elas, que é sempre a falta do todo. Né? As heresias, elas nascem de ensino bíblico, por incrível que pareça. Sempre. Né? Porque assim, quando é uma coisa totalmente alheia à palavra de Deus e contrária a ela, a maioria dos que creem na palavra de Deus não aceitam. Então, o problema é que normalmente são distorções ou aplicações equivocadas da palavra de Deus. Então, eu acho que o ponto comum é sempre a falta de enxergar o todo. Eu aprendi algo quando criança, meu pai repetia muito isso, ele dizia que a Bíblia explica a Bíblia. Né? Então, assim, uma declaração do Salmo 119, 160, nas traduções mais de literalidade de Almeida, diz assim, a soma das tuas palavras é a verdade. Eu gosto disso. Né? Ou seja, você precisa do todo. Quando o diabo usa o Salmo 91 para sugerir que Jesus pule do pináculo do templo, a gente pode dizer que está sendo bíblico. Exato. Ele diz, está escrito, e estava mesmo, mas a aplicação estava fora de contexto. Então Jesus rebate dizendo, também está escrito. Então Jesus usa a escritura para dizer, olha, essa porção da escritura não concorda com a aplicação que você está fazendo dessa. Mas hoje em dia, nós temos muita gente pregando o que eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Essa falta da macrovisão, a falta de enxergar o todo tem levado a muita interpretação equivocada. Mas ao mesmo tempo que você disse que está difícil acompanhar as heresias, eu diria que ao mesmo tempo para quem estuda história não está tão difícil. Porque o que vem com cara de revelação nova, Douglas, é impressionante. É a repetição. É só um novo pacote? É que nem a moda. De tempo em tempo, Entendi. O negócio é reinventado, né? Vem com cara de novo, mas é a repetição do velho. Então, quando você começa a estudar a história, é impressionante como eles repetem as heresias ao longo dos séculos. Recentemente saiu um livro muito interessante pela CPAD, do Roger Olson, Cristianismo Falsificado. Ele mexe em fundamentos do que é ortodoxia, do que é heresia, né? E ele mostra como ao longo da história essas coisas vão e vêm, e eu achei muito interessante, um livro que vale a pena ler. Agora, como é que a gente poderia ter essa visão do todo, né? Porque a Bíblia é esse grande livro de meditação, e quando eu vou quando eu vou para a igreja aos domingos, né? Eu chego lá, eu ouço uma mensagem sobre Daniel, aí eu vou na semana seguinte, eu ouço uma mensagem falando de Paulo, aí depois na outra semana seguinte eu ouço uma outra mensagem falando de Abraão, e eu tenho esse monte de anos, né, que nem eu tô lá há 30 anos, esses vários retalhos, né, e eu vou tentando formar ali, mas às vezes fica vários buracos na nossa teologia, né? Como é que a gente poderia ter uma visão do todo? Bom, eu acredito o que a gente tem no domingo é necessário. Sim. Né? Fortalecer a fé, dar ferramentas práticas, uma mensagem que não seja longa demais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, você vê um Paulo chegando em Troade, tudo bem, que o fato de não poder estar o tempo todo com as diárias, às vezes eles tinham que tirar o atraso. Mas a Bíblia fala dele estendendo o sermão do cair da tarde até a meia-noite. À meia-noite eles têm um intervalo por causa do menino que cai da janela, do Eutico. Né? Depois disso, a Bíblia diz que eles voltam e Paulo ministra até o nascer do sol. Cara, nós estamos falando de praticamente 12 horas de ministração de sol, o pôr do sol ao nascer do sol. O que é que Paulo pregou durante 12 horas? Não foi, gente, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que jejuar.
Aí quando você olha cartas como a Epístola aos Gálatas, aos Romanos, né, ou mesmo Hebreus, sem atribuir isso necessariamente a Paulo, que é outra conversa complicada que nós só vamos desenrolar esse novelo. Não, eu acho que é só na eternidade, não é nem outro vídeo não. Mas são epístolas que abordam uma construção doutrinária bem pontual. Né? Então, assim, nós precisamos entender que a mesma Bíblia, que ela vai espalhando porções de um assunto ao longo de toda a Escritura, de vez em quando, num único texto, ela também condensa o quadro geral. Né? É como se Deus trabalhasse as duas didáticas. Eu preciso dar muito material para vocês preencher um quebra-cabeça rico, cheio de detalhes, mas de vez em quando eu preciso dar a figura que facilite vocês a montar. Então, eu acho que essa capacidade de relacionar com a Escritura procurando o todo. Né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus responde, né, a respeito de amar o próximo, depois de amar a Deus. O camarada diz: quem é meu próximo? Jesus só poderia ter dito: é a bola da vez. O próximo não é proximidade de relacionamento, não necessariamente alguém que mora do seu lado, vizinho, como eles usam no inglês, né? Mas surgiu a necessidade, você é a bola da vez, o cara que pode ajudar, ajuda. Mas em vez de só falar isso, Jesus conta uma história rica em detalhes, que para mim é uma alegoria que resume todo o propósito eterno de Deus. Ele fala assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia, é declínio primeiro geográfico. Jerusalém tem lugares que chega a estar mais de 800 metros acima do nível do mar, Jericó abaixo de 200. Então, estamos falando de mais de 1 quilômetro, de 1000 metros de desnível. Mas também reflete um desnível espiritual. Sim. Porque Jerusalém na Bíblia é um lugar de bênção, Jericó é um lugar de maldição. Então, esse homem descendo, para mim, Jesus foi lá na queda do homem. Uau. O que acontece na queda? Ele é roubado, espancado, deixado meio morto. Satanás é chamado por Jesus de ladrão, roubou a humanidade por meio do pecado, né? O homem se feriu e meio morto. É a única vez que aparece essa palavra na Bíblia. Então, para mim, assim, nem está morto no sentido de que acabou a esperança, mas o cara não tem capacidade de se socorrer. É o estado da humanidade depois da queda. Aí Jesus fala de duas pessoas que passam e não oferecem ajuda, mas um terceiro oferece ajuda. Se você pensa na humanidade caída naquela figura, a ajuda tem que ser uma história de redenção. E o samaritano aplica nas feridas do homem azeite e vinho. São dois símbolos que você encontra na redenção. Né? O vinho na ceia representa o sangue de Jesus, o azeite sempre ligado à obra do Espírito Santo. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo, e o Novo Testamento fala recorrentemente sobre o sangue de Jesus. Então, não tem como eu olhar para o samaritano e não relacionar ele com a pessoa e a obra de Cristo. Mas a pergunta é, essas três personagens indicam só pessoas? Para mim, indicam um tempo. Por quê? Jesus fala do samaritano começando um trabalho, mas depois ele entrega um hospedeiro na hospedaria e diz: cuida dele até que eu volto. Até que eu volte. Né? Na verdade, até quando voltar, termino de pagar. Até o que ele paga adiantado, a Bíblia deu 2 denários. Denário é o salário de 2 dias de trabalho. Ele está falando da intenção de voltar em 2 dias. Você tem 2 dias. Se gastar mais, eu pago na volta. Então ele falou: minha intenção é essa, a conta não é perfeita. Né? Então a gente olha para o samaritano e para mim ele representa um período da primeira à segunda vinda de Cristo. Aliás, quando você olha a Bíblia, a história da humanidade é dividida em 3 períodos. Romanos 5,14 fala de Adão até Moisés, que é o período antes da lei. Depois a Bíblia fala, a lei foi dada por intermédio de Moisés, João 17, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, de Adão a Moisés, primeiro período. De Moisés até Cristo, o segundo. Da primeira à segunda vinda de Cristo, quando a gente tem a consumação de tudo, o terceiro período. Para mim, o samaritano figura esse período. E interessante Jesus usar a figura de um samaritano. Primeiro, ele já estava dizendo que os judeus iriam rejeitá-lo, porque não aceitavam os samaritanos. Mas segundo, acho que tem a ver com a razão pela qual os judeus rejeitavam os samaritanos. Porque quando antes do cativeiro de Babilônia, da nação de Judá, na época do reino dividido, Israel foi levado em cativeiro pela Síria. E a Síria tinha uma estratégia de repovoamento dos países conquistados que envolvia enfraquecer a identidade local. Sim. Então eles traziam gente de todas as outras cidades que eles conquistavam e misturava a língua, o costume, a religião, para enfraquecer a identidade do povo, porque era muito diferente. Nessa época, os judeus deixaram de obedecer à lei de Moisés, que proibia eles misturar com os gentios, e começaram a se misturar. Então, em Samaria criou-se um povo misto, que era uma mistura de judeu com gentil.
Eu creio que até isso é profético, porque Efésios 2 diz que Jesus veio unir num só corpo judeus e gentios. Né? Então Jesus está escolhendo detalhes que falam assim de uma forma alegórica e que resume o que está na Bíblia toda. Né? Então, o que são os dois períodos anteriores? São figuras religiosas, tanto sacerdote como levita. Mas que mesmo num período de uma religião instituída por Deus, a humanidade não foi ajudada. Né? Para mim, o sacerdote figura o período antes da lei, que eu chamo de alto sacerdócio. Os patriarcas apareciam sacerdotes. Ninguém era consagrado. Ela decidia sacrificar, ponto final. A partir da lei de Moisés, Deus regulamentou e não permitiu. Então você vai ter um Jetro que aparece, né, sacerdote, você tem o Melquisedeque, que ainda é uma figura cercada de mistérios, mas durante esse período a humanidade não foi ajudada. E nem depois. O levita, por exemplo, na época de Jesus, a gente precisa entender que já haviam espalhado as sinagogas e que sacerdotes e levitas tinham um papel importante na propagação da lei, no ensino das escrituras. Então, muitos deles eram escribas, né? Muitos se dedicaram à prática e observância da lei num nível diferenciado, como os fariseus. E, para mim, isso claramente significa o segundo período. Agora, por que nesses dois períodos não houve ajuda? A Bíblia diz, tanto o sacerdote como o levita descia pelo mesmo caminho. Está todo mundo na mesma condição. Né? Então, ninguém poderia, como diz o Salmo 49, nos versos 7 e 8, ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão, porque a redenção da sua alma era caríssima, estava além da capacidade. É só Cristo quando vem, né? E aí a gente vai entender o mistério de por que ele tem que ser concebido, né, do Espírito Santo, uma virgem, nascer sem a natureza pecaminosa, né? Porque senão ele estaria no mesmo caminho. Mas a gente também vai entender por que ele tem que se fazer homem. Romanos 8,3 diz que Deus tinha que julgar o pecado na carne. Porque como é que o pecado entrou no mundo? Pela carne. Né? Então o pecado tinha que ser julgado na carne. E é por isso que no ato final da vinda de Jesus tem transformação da carne, que é a erradicação de uma natureza. Então, você olha essas figuras, é muito interessante como tudo isso foi, né, agrupado. Então, meu pai chamava isso de macrovisão. Né? Você não pega essa parábola para criar a doutrina, mas você percebe que ela resume a doutrina. Né? Porque outro dia alguém falou, poxa, alegoria é perigoso, você pode espiritualizar. Eu falei, é verdade, mas eu só estou apresentando dentro dessa alegoria aquilo que é muito claramente estabelecido na palavra de Deus. Então, se você olhar e diz, cabe. Não é pegar daqui e tentar inventar isso. Né? Mas é olhar isso tudo aqui, que está espalhado toda a Bíblia, encaixa aqui, encaixa. Né? Então, a mesma Bíblia que ela vai espalhando os pedaços, e às vezes é a nossa dificuldade. Recentemente, quando lancei o livro da Graça e comecei a falar mais sobre isso, eu tive pessoas próximas de mim que me ouvem ensinar há muito tempo, diz, cara, eu estou impressionado com o assunto que você está falando. E me gerou até indignação. Eu falei, gente, eu falo sobre essas coisas há anos. Eles me disseram assim, tudo picado. Juntar como você juntou e montar o quebra-cabeça, para nós é a primeira vez. E foi aí que eu me toquei dessa importância da macrovisão em vários assuntos. Por quê? Quando eu comecei a falar sobre o impacto da santidade, também me disseram a mesma coisa. Né? Puxa, tudo junto é a primeira vez. Então, acredito que a gente precisa promover essa visão do todo, né? Porque é quase sempre essa questão, mas o versículo tal. Mas não é só o versículo tal, é como isso está em relação a tudo aquilo. Então, eu acredito que o trabalho é sempre a gente conseguir enxergar o todo e depois começar a resolver o que são aparentemente arestas ou dificuldades, porque a Bíblia não se contradiz. Então, diante de qualquer aparente contradição, nós só temos um desafio de interpretação. E é buscar a conciliação. Tem algo que você sempre solta nos momentos que você está contando alguns testemunhos da sua jornada, da sua história, que eu comecei a fazer também e que me abençoou muito, que foi ler grandes porções. Né? Nós estamos acostumados à caixinha de promessa. Né? O versículo de hoje é esse aqui, e é muito bom meditar em pequenas porções, tem o seu valor. Mas eu lembro uma vez que eu fui fazer um desafio de ler a Bíblia em 90 dias, que tinha um plano lá, tal, fui ler em 90 dias, e como aquilo simplesmente mudou a minha visão, porque começa a ver o todo. Exato, estava lendo Gênesis 1 e Gênesis 30 no mesmo dia. E geralmente era Gênesis 1 e depois no 30º dia eu vou ver Gênesis 30, eu já não lembro que estava estudando 1. E aí você começa a ver, opa, ele está relacionando todas as coisas. E quando você acabou o Apocalipse, fazia só 90 dias que você tinha lido Gênesis 1, você começa a lembrar. Está tudo mais fresco. Eu queria dar essa dica para a galera, leia grandes porções, né, que isso vai expandir a sua mente. E outra coisa, Douglas, é tentar entender tanto a linha lógica como cronológica. Por exemplo, Estevão em Atos 7 vai pregar, ele começa falando de Abraão. Aí ele fala daquela linhagem.
Aí ele vai construindo, ele pega toda a história do Velho Testamento. Ou seja, a maioria dos crentes pensou na Nova Aliança não precisa do Velho. E ele não entende que tem uma construção, uma preparação para o Evangelho. Aliás, Paulo escrevendo aos Gálatas diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Havia uma preparação acontecendo. Paulo fala de Sara e Agar, as mulheres de Abraão com quem ele teve filho, e mostra isso como uma alegoria de alianças, né? Então, se a gente não tem o entendimento dessas verdades que estão lá, a gente também não vai compreender a construção do lado de cá. E eu percebo que esse é o problema de muita gente, simplesmente assim, meio que um descarte, né? Paulo, em 1 Coríntios 10, eu acho isso muito interessante, porque, em primeiro lugar, está escrevendo uma igreja de gentios convertidos na Grécia. Ele não está falando para judeus. Mas ele começa dizendo assim, no verso 1 de 1 Coríntios 10, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo está escrevendo a gentios da Nova Aliança e diz, eu não quero que vocês ignorem a realidade dos patriarcas. Uau. E diz que tem uma construção. Aí ele diz, tinha uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Você vai ler o Êxodo, não tem pedra literal acompanhando eles. As 2 vezes saiu água da rocha, são lugares pontuais, as pedras estão lá até hoje. Mas ele toma isso como uma tipologia. Ele pega o maná como uma simbologia de algo que se aplica a gente. Ele pega a água, ele fala do batismo na água e no mar como uma alusão ao batismo nas águas e no Espírito Santo. Ou seja, não existe uma construção sadia da doutrina neotestamentária sem a veterotestamentária. Né? Então, tudo isso remete sempre a um conceito. Nós precisamos enxergar o todo. Depois, Paulo vai continuando e dizendo, não sejam idólatras como eles foram, né? Não pratiquemos imoralidade, não ponhamos Cristo à prova como eles fizeram. E toda a aplicação do que vivemos hoje na Nova Aliança é relacionada com aquilo que eles viveram antes. Para no verso 11 ele dizer, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritos como uma advertência para nós. Então, assim, quando eu vejo um camarada pregando que você que está na Nova Aliança não precisa do Velho Testamento, eu digo que está contradizendo o próprio Novo Testamento. Né? É lógico que quando a gente começa, há uma dificuldade enorme em juntar as peças, né? E a gente não espera que todo mundo faça isso por si. Mas o que eu percebo, que assim como a igreja precisa das pregações, são pontuais, são devocionais, não tem como viver sem isso. Nós também precisamos de ensino. Né? Então, assim, precisamos de uma escola bíblica. Antigamente tinha escola bíblica dominical. Nós, em nome da modernidade, fomos cortando muita coisa e as igrejas acabaram ficando sem o ensino. Nós somos uma geração, isso já é cultural, a gente quer saber um pouco de tudo, mas é raso na maioria e não é profundo em nada. E essa cultura está afetando a forma de pensar na igreja. Então, todo mundo quer ter conhecimento. Né? Você vê gente que não estudou nada, mas quer dar pitaco nas grandes doutrinas, mas ele não aprofunda em coisa nenhuma. Então, acaba que até aquela informação que ele não se aprofunda, para mim ela é mais prejudicial do que útil, né? Porque gera mais confusão do que auxílio. Então, o que eu acredito, sem mudar o que nós temos nos cultos, as pessoas precisam, minha igreja não tem um ministério de ensino estruturado. Eu digo, gente, tem tanto recurso hoje, desde literatura, cursos online, né? As pessoas, às vezes, elas querem tudo muito resumido. Sim. Aliás, eu tive uma dificuldade enorme, porque meus filhos sempre me ajudaram a me atualizar muito, né? Eu acho como acontece com todo mundo. Meu filho Israel era o que primeiro me cobrava, tem que ter vídeo pequeno. Depois o Marlo, antes de estar à frente da comunicação do nosso ministério, sempre foi o cara antenado. Ele também foi outra pessoa que dizia, pastor, vídeo pequeno. E eu tinha uma ojeriza a isso. Em nome de velha guarda, eu dizia, cara, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. Até um dia que eu esbarrei em Abacuque 2. Escreva a visão, né? Grave em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, peraí, tem versículo para quem passa correndo? Tem, porque às vezes é a capacidade de resumir as coisas. Resumir não é necessariamente ensinar ou explicar, às vezes é relembrar, né? Às vezes é fortalecer a consciência, às vezes é direcionar de forma prática. Mas quando eu levei um choque com aquilo, falei, o senhor está querendo dizer que eu tenho que me preocupar com quem passa correndo? Naquele dia o Espírito Santo falou, eu quero que você saia do formato tradicional do culto. Não só você vai fazer o vídeo menor do que a pregação do culto, mas você também vai gravar os cursos maiores do que a pregação do culto.
do culto. Então, às vezes a gente enxerga um aspecto e não enxerga outro. Sim. Então, era esse desdobramento, essa construção teológica rica que, por exemplo, Paulo, né, fazia nas epístolas como Gálatas e Romanos, a gente também precisa levar o nosso povo a isso. Agora, nós temos dois problemas. Paulo diz que, Pedro também fala sobre isso, que o bebê recém-nascido ele precisa de leite para crescer, para a salvação. Paulo fala que a criança precisa de leite e não de alimento sólido. Alimento sólido para a criança dá congestão. Aí tem uns camaradas que acabaram de converter, eles querem entender as questões mais profundas de predestinação, né? Se tem, se não tem. E algumas vezes a gente tem que segurar alguns e dizer, ei, isso não é para você ainda não. Como a gente faz com os filhos. Né? Não vai dar feijoada para uma criança de 6 meses. Né? Então, isso é uma outra questão que gera dificuldade. Porque, por exemplo, não dá para abordar assuntos mais profundos num culto de domingo. Sim. Então, às vezes, você tem que tirar um grupo do meio do grupo e lidar com ele à parte. Às vezes, tem um grupo que não quer crescer nem para ser introduzido no outro grupo. Então, nós temos uma série de desafios, mas não significa que eles não possam ser contornados. Eu não acho que todo mundo tem que fazer um seminário teológico, estudar teologia no nível mais profundo, mas as bases e os fundamentos são muito importantes. Então, uma coisa que a gente está dedicando é não gravar só o curso. Né? Outro dia eu vi um cara se vangloriando. Não, aqui a gente é prático. Né? Eu falei, gente, tudo na Bíblia é prático, porque tem que terminar com alguma coisa prática. Né? Uma coisa é você pegar um assunto que não é doutrinário, é só comportamental. Então você vai lá e só diz, tem que agir assim, dessa forma, porque a Bíblia diz isso e isso. E outra é você entender um aspecto doutrinário para poder entender a prática. Eu não consigo separar e dizer isso é prático, isso não é. Né? Talvez isso seja mais simples e esse seja mais complexo, mas tudo no final tem que ser prático. Então, eu não gosto quando as pessoas tratam o assunto doutrinário como se não fosse prático, porque o impacto que isso tem na vida cristã é gigantesco. E eu queria até indicar para a galera o novo livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Obra da minha vida. E a proposta é exatamente essa, né? Colocar de uma forma, uma macrovisão em relação à graça, para que você possa ler as Escrituras com essa visão. Eu escrevi 20 capítulos, mas teria um 21º que nós chamamos só de apêndice. Nele eu falo dessa parábola. Que legal. Do samaritano em detalhes, né? A gente chama de uma parábola muito reveladora. E a ideia de colocar no fim, na verdade, foi uma sugestão de outros 2 amigos meus, porque eu tentei começar no início falando de macrovisão. Eles me disseram, Luciano, se você vai ter um conteúdo doutrinário denso e começar com alegoria, você perdeu muita gente. Primeiro, prova tudo que você tem a dizer com toda essa defesa bíblica, claro. No final, você traz uma alegoria mostrando. Então, ela virou apêndice. Legal. Mas, assim, a ideia do livro é também dizer, não só nessa área, mas dizer, tudo é macrovisão. Eu acho que a nossa grande defesa é, em relação às heresias, a macrovisão, enxergar o todo. Muito bom. E aí, você quiser, vou deixar o link aqui na descrição. Pede o seu aí. Se você está vendo o vídeo fresquinho, provavelmente ainda está no lançamento, tem uma promoção de lançamento. Aproveita que a gente entrega aí na sua casa. Vou deixar o link aqui. Meu amigo, muito obrigado. Sempre muito edificante tê-lo aqui. Deus continue abençoando você. Maravilha. Deus abençoe você, Douglas. Deus abençoe cada um de vocês que tem acompanhado o canal. E você que está com a gente aqui, deixa eu te fazer um pedido. Deixa aqui um like. Também comenta aqui ao que o Senhor ministrou no seu coração durante esse vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!